A saudação oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular é: a paz seja convosco. Foi exatamente esta saudação que Jesus deu aos seus discípulos quando eles estavam reunidos logo após a sua morte, a sua ressurreição. E eles ainda estavam desassossegados, temerosos com todos os fatos que estavam acontecendo. E eles precisavam de uma palavra de paz naquele momento. E a presença de Jesus e esta palavra veio de encontro ao anseio dos seus corações. E eu creio que esta saudação é muito apropriada para esses dias que nós estamos vivendo. Dias de turbulência, muitas vezes até famílias divididas, uma nação polarizada, dividida nas suas opiniões, nas suas ideias. E como nós precisamos, em meio a tudo isso, ter paz dentro de nós. E muitas pessoas têm me procurado, têm conversado comigo e têm me perguntado: pastor, qual é a sua posição diante de tudo isso? Eu tenho os meus posicionamentos pessoais, mas pela grande responsabilidade que tenho como pastor, como alguém que lidera um rebanho muito abençoado, eu não posso jamais fugir daquilo que diz a palavra de Deus. Na verdade, este é o nosso guia. Está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então eu quero rapidamente trazer uma palavra ao seu coração e falar de 3 assuntos de uma forma breve. O primeiro, notícias falsas, que hoje ganhou até um nome em inglês, as famosas fake news. É interessante, meus queridos, porque isso não é novidade. A Bíblia Sagrada relata que quando um grande milagre aconteceu na ressurreição de Jesus, houve um grande terremoto, a terra foi abalada e um anjo desceu dos céus, aquele sepulcro se abriu. E os guardas, aqueles que guardavam a entrada daquele sepulcro, viram aquela cena, aquele grande resplendor, sentiram o impacto daquele terremoto e eles ficaram assombrados com aquilo que aconteceu, com aquela manifestação sobrenatural do poder de Deus. Mas quando eles procuraram os principais dos sacerdotes, contando o ocorrido, aqueles homens disseram: olha, não contem por aí o que aconteceu, que Jesus ressuscitou, que este anjo veio dos céus, que o sepulcro se abriu, mas espalhem a notícia de que durante a noite os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus e pagaram uma soma de dinheiro àqueles guardas para espalhar notícias falsas. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, este acontecimento. E isso, até os dias de hoje, continua acontecendo. Ainda mais com o avanço da tecnologia, com as ferramentas que os meios de comunicação disponibilizam, com os grupos de WhatsApp, as redes sociais. Então essas notícias, elas se disseminam numa velocidade muito grande. E hoje existem aí muitos grupos de WhatsApp veiculando notícias, fatos, e muitas vezes não sabemos qual é a fonte dessas notícias. Então, o que eu quero dizer a você? Tome cuidado com as mensagens que você recebe, com os grupos que você participa e com tantas coisas veiculadas neste momento. Muitas pessoas estão tão ligadas a isso que toca ali o seu celular, toca aquele alarme, a pessoa já dispara o seu coração, já fica angustiada, já fica ansiosa, e muitas vezes as pessoas dão datas e falam de fatos que acabam não acontecendo, acabam gerando uma expectativa falsa, e isso vai frustrando as pessoas. Então nós temos que ir com calma, nós temos que raciocinar, pensar muito bem aonde nós estamos ligando o nosso coração, as nossas ideias, como é que nós estamos guiando a nossa vida,
Afinal de contas, nós somos pessoas de responsabilidade, nós vivemos num país que tem lei, que tem autoridades competentes para tomar decisões e não podemos ser guiados a esmo, de qualquer jeito, de um lado para o outro, balançados pelos ventos. E para isso nós temos a palavra de Deus e temos também as nossas responsabilidades pessoais, com a família, com o trabalho, com o dia a dia. Então, vamos tomar cuidado com as notícias falsas, vamos tomar cuidado para que isso não venha ganhar uma proporção grande na nossa vida e acabar nos trazendo frustrações, ansiedade, angústia ao coração. Amém? O segundo fato que eu quero colocar é sobre um conceito bíblico muito bem estabelecido, encontrado na palavra de Deus, e você pode ler lá em Deuteronômio, capítulo 11, quando Deus fala àquela nação acerca da liberdade de escolha que Deus dá a eles. Está escrito lá no capítulo 11, Deus dizendo àquele povo: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Aquele povo tinha a liberdade de fazer a sua escolha. E é isso que nós chamamos nos meios teológicos de livre-arbítrio. Deus deu ao homem essa capacidade de fazer as suas próprias escolhas, nunca nos esquecendo que as nossas escolhas trazem consigo a responsabilidade pelas decisões que fazemos, e cada um é responsável por isso. É interessante que o próprio Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano. Está escrito: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Então, muitas pessoas me dizem: pastor, eu quero ir numa manifestação, eu sinto desejo de estar lá, eu acho que assim eu vou estar contribuindo. Deus lhe deu o livre-arbítrio. E desde que esta pessoa faça isso de maneira ordeira, respeitando a lei, respeitando a nossa Constituição, agindo com respeito, com moderação, sem badernas, sem anarquia, é um direito escolhido por esta pessoa. Tem muitos que dizem assim: pastor, eu quero ficar na intercessão pelo país. A palavra de Deus nos orienta a isso. Devemos orar pelas nossas autoridades, orar pela nossa nação. O que nós não podemos fazer é criar divisões no nosso meio. E temos que aprender a conviver também com opiniões divergentes. Eu tenho amigos em vários meios, tem pessoas que são amigos de caminhada, que às vezes professam uma fé diferente, tem uma ideologia, um pensamento diferente do meu, mas foi uma escolha pessoal. Nem por isso nós vamos nos tornar inimigos. Até porque a palavra de Deus nos diz que nós fomos chamados para ser ministros da reconciliação. Então, uma família dividida não vai prosperar. É difícil. Uma igreja dividida não vai prosperar. O que nos une é o sacrifício de Jesus na cruz, é o grande amor de Deus por nós, até porque, claro que nós amamos a nossa pátria, a terra onde nascemos, queremos o melhor para esta nação, mas, queridos, nós somos cidadãos celestiais, nós estamos aqui de passagem. E é claro, enquanto estamos aqui, temos as nossas responsabilidades. E eu costumo dizer que nós devemos estar com o nosso coração nos céus e os nossos pés nesta terra, cumprindo os nossos deveres como cidadãos celestiais e também como cidadãos aqui nesta terra. Então, não é através de violência, não é através de preconceito, não é através de arbitrariedades que nós vamos seguir o melhor caminho. Não é este, mas é o caminho da compreensão e o caminho do respeito que vai nos levar a uma vida saudável e agradável ao nosso Deus. Amém? E o terceiro fato que eu gostaria de comentar: como nós tivemos eleições divididas, é claro que um lado ficaria triste, o outro lado não ficaria. E o que acontece?
eu sempre creio no que a palavra de Deus nos ensina acerca da soberania divina e que Deus ele está no controle da história e no controle de todas as coisas. Deus ele nunca saiu ali do seu trono de justiça, de poder, de glória e de majestade. Então, meus queridos, ao falar sobre isso, eu lembro de um homem que atravessou, lutas muito grandes, incertezas terríveis. Este homem, a palavra de Deus conta a sua história, foi Jó. Jó, ele passou momentos terríveis na sua existência e ele era um homem justo. Ele era um homem reto, um chefe de família exemplar, um homem temente a Deus. Mas, através da permissão divina, Satanás investiu pesadamente contra a sua vida. Para você ter uma ideia, ele sepultou os seus 10 filhos no mesmo dia. Imagine você o que é isso para um pai. A sua própria esposa se volta contra ele, ele perde os seus amigos, ele perde os seus bens, ele fica atormentado por uma doença terrível. Mas ele jamais questiona a existência de Deus. E ao final de tudo isso, ele diz: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu sei verdadeiramente quem o Senhor é. Os meus olhos te veem e te contemplam. Então, meus queridos, a história está se desenrolando, os dias vão se sucedendo e a palavra de Deus nos diz que este mundo, ele jaz no maligno. Nós não podemos colocar os nossos olhos apenas nas coisas materiais e nesta existência terrena, mas nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas. E esse Deus vai cuidar da minha vida, esse Deus vai cuidar da tua vida, e Ele vai cuidar da sua igreja. Pode ter certeza disso, Ele está no controle de todas as coisas. Então, independentemente das tuas ideias, das tuas opiniões, eu quero orar a Deus por você, quero pedir que Deus traga paz, tranquilidade, serenidade ao teu coração e que você venha se portar como alguém que teme ao Senhor, que respeita a lei de Deus, que respeita as pessoas e como alguém que tem o amor de Deus dentro do seu coração. Este é o meu desejo e esta é a minha oração. Amém? Vamos orar? Santo Deus e amado Pai Celestial, eu sei que muitas pessoas vão assistir a esta palavra, aonde com muito respeito, com muito zelo, com muita responsabilidade, eu procurei transmitir, porque tenho uma grande responsabilidade como pastor desta igreja. Senhor amado, eu quero orar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, que se encontram neste momento, meu Pai, tristes ou com incertezas no seu coração, ou talvez chateados, sem saber o que fazer, que decisão tomar, ou pessoas que se sentem ofendidas até. Meu Pai, nós não estamos aqui para causar intrigas e confusões, mas estamos aqui para orar a Ti e pedir que a Tua paz, aquela paz que excede a todo entendimento, venha sobre os nossos corações. Abençoa a nossa terra, abençoa a nossa nação, abençoa as nossas autoridades, a nossa igreja e todo o nosso povo. Assim, ó Pai, pedimos que o Senhor esteja conosco em todos esses dias, nos guardando e nos protegendo e trazendo esta paz gloriosa aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meu forte abraço e que Deus te abençoe.